Você guarda todos os seus alimentos na geladeira porque acha que isso mantém tudo seguro e fresco? Você pode se surpreender ao saber que certos alimentos, na verdade, se tornam tóxicos quando armazenados na geladeira. Urologistas, nutricionistas e neurologistas alertam que alguns alimentos comuns, quando refrigerados, podem liberar compostos ligados ao câncer, demência e danos digestivos graves. Neste vídeo, vamos revelar 5 alimentos que nunca devem ser mantidos na sua geladeira, e você vai entender exatamente o porquê. Esses são alimentos que a maioria das pessoas armazena da maneira errada sem perceber o perigo oculto. Quando você os coloca na geladeira, sua estrutura química muda, produzindo toxinas prejudiciais ou desencadeando processos que destroem nutrientes vitais, dos quais seu cérebro e corpo dependem. Neste vídeo, vamos revelar 5 alimentos que nunca devem ser mantidos na sua geladeira, e você vai entender exatamente o porquê. Esses são alimentos que a maioria das pessoas armazena da maneira errada sem perceber o perigo oculto. Quando você os coloca na geladeira, sua estrutura química muda, produzindo toxinas prejudiciais ou desencadeando processos que destroem nutrientes vitais, dos quais seu cérebro e corpo dependem. Neste vídeo, vamos revelar 5 alimentos que nunca devem ser mantidos na sua geladeira, e você vai entender exatamente o porquê. Esses são alimentos que a maioria das pessoas armazenam da maneira errada sem perceber o perigo oculto. Quando você os coloca na geladeira, sua estrutura química muda, produzindo toxinas prejudiciais ou desencadeando processos que destroem nutrientes vitais, dos quais seu cérebro e corpo dependem. Fique conosco até o final, porque o último alimento dessa lista é algo que quase toda casa guarda na geladeira, e ainda assim tem sido cientificamente relacionado à inflamação no cérebro e perda de memória ao longo do tempo. Ao entender como armazenar seus alimentos de maneira segura, você não só protege sua saúde, mas também preserva os nutrientes que mantêm seu corpo forte, sua mente afiada e sua energia lá em cima. Vamos começar! Número 1. Batatas. Muitas pessoas guardam as batatas na geladeira achando que isso as mantém frescas por mais tempo. Mas, de acordo com especialistas em segurança alimentar e nutricionistas, as baixas temperaturas podem desencadear uma reação química perigosa dentro da batata que transforma o amido natural em açúcar. Quando esses açúcares são expostos a altas temperaturas durante o cozimento, seja fritando, assando ou grelhando, eles se combinam com aminoácidos para formar a acrilamida, um composto relacionado ao câncer e danos nos nervos. A acrilamida não tem cheiro nem gosto. Você não pode detectá-la, mas ela se acumula silenciosamente no seu sistema ao longo do tempo. Pesquisas descobriram que a exposição frequente, especialmente entre os mais velhos, aumenta o risco de declínio cognitivo e pode até contribuir para a demência ao danificar as células nervosas no cérebro. Ou seja, algo tão simples quanto armazenar as batatas de maneira errada pode prejudicar seu corpo de formas que você não percebe até muitos anos depois. As batatas preferem um local fresco, escuro e seco, não frio. O local ideal é uma despensa, prateleira no porão ou um saco de papel em um armário, longe da luz do sol. A temperatura deve ser amena, não congelante. Quando armazenadas corretamente, as batatas permanecem firmes e ricas em nutrientes, sem desenvolver os açúcares prejudiciais que causam problemas mais tarde. Outro problema com as batatas refrigeradas é como elas afetam a digestão. Quando o amido se transforma em açúcar, altera a maneira como seu corpo o digere, levando a picos nos níveis de açúcar no sangue. Algo especialmente perigoso para quem tem diabetes ou resistência à insulina. Ao mantê-las fora da geladeira, você protege não apenas o seu cérebro, mas também a saúde do seu sangue e o equilíbrio da sua energia. Número 2. Cebolas. Muitas pessoas colocam as cebolas direto na geladeira, acreditando que o frio vai fazê-las durar mais. No entanto, armazenar as cebolas dessa maneira pode, na verdade, torná-las tóxicas ao longo do tempo. As cebolas naturalmente absorvem umidade e bactérias do ar. E quando ficam em um ambiente úmido da geladeira, elas começam a se decompor mais rápido. Esse processo cria compostos de enxofre que não só alteram o sabor, mas também podem irritar seu estômago e, de acordo com estudos recentes, contribuir para a inflamação crônica no corpo, uma das causas raiz de muitas doenças, incluindo câncer e demência. Quando uma cebola absorve umidade em excesso, sua textura fica macia e aquosa. À medida que as camadas começam a se decompor, ela produz esporos de mofo e micro-organismos prejudiciais que podem passar despercebidos. Esses compostos não só estragam a cebola, mas também liberam gases que podem contaminar outros alimentos próximos. Por isso, uma única cebola mal armazenada pode afetar todos os outros itens na sua geladeira.
As baixas temperaturas também destroem os antioxidantes naturais encontrados nas cebolas, especialmente a quercetina, que ajuda a proteger o cérebro contra o estresse oxidativo e auxilia na memória. Quando refrigerada, as paredes celulares da cebola se quebram, fazendo com que os nutrientes se oxidem e percam sua eficácia. Em resumo, a refrigeração não só estraga o sabor e frescor das cebolas, mas também elimina os compostos que ajudam a combater doenças e o envelhecimento. A melhor maneira de armazenar as cebolas é em um local fresco e seco, com boa circulação de ar. Um saco de malha, um saco de papel ou até uma cesta trançada permitem que elas respirem e se mantenham frescas por semanas. Mantenha-as longe da luz direta do sol e das batatas, pois os gases que as batatas liberam aceleram a deterioração das cebolas. Se você já cortou uma cebola e quer guardar o restante, embrulhe-a bem em uma toalha de papel seca. Coloque-a em um recipiente fechado e guarde na geladeira por apenas 1 ou 2 dias. Passando esse tempo, há risco de crescimento bacteriano. Vale lembrar que cebolas que ficaram muito tempo na geladeira tendem a liberar um odor forte mesmo antes de estragar. Esse cheiro é um sinal de que o equilíbrio químico da cebola está mudando, indicando que ela não é mais segura ou nutritiva. Seu cérebro e corpo dependem dos antioxidantes para combater inflamações e degeneração. Manter as cebolas frescas e livres de produtos químicos é uma maneira simples, mas poderosa de proteger sua saúde. Lembre-se, cebolas frescas não só tornam suas refeições mais saborosas, como também mantêm sua mente mais ágil e seu sistema imunológico mais forte. Número 3. Tomates. Os tomates são outro alimento que nunca deve ser armazenado na geladeira, mas quase toda casa comete esse erro. No momento em que um tomate é refrigerado, as enzimas que dão sabor e aroma começam a se decompor. O pior é que as baixas temperaturas destroem os antioxidantes que protegem seu corpo contra a inflamação e doenças. Entre esses antioxidantes está o licopeno, um dos compostos mais poderosos conhecidos por reduzir o risco de doenças cardíacas, câncer e até o declínio cerebral relacionado à idade. Quando a estrutura do tomate é danificada pelo frio, ele libera água e perde sua firmeza. As membranas celulares se rompem, fazendo com que a carne do tomate fique murcha e sem vida. Você pode perceber que tomates refrigerados ficam com gosto sem graça ou azedo. Isso não é apenas uma perda de sabor, é uma degradação química. De acordo com estudos de ciência alimentar, armazenar tomates abaixo de 10 graus Celsius por mais de 2 dias pode reduzir pela metade os seus níveis de antioxidantes. Para os idosos, isso significa que você está perdendo nutrientes vitais que ajudam a manter a função cognitiva e a proteger o corpo contra o estresse oxidativo, o que está diretamente relacionado à demência e ao câncer. Outro risco vem das bactérias. As geladeiras costumam ter condensação e microumidade, especialmente perto das gavetas de vegetais. Quando os tomates absorvem essa umidade através da pele delicada, elas se tornam terreno fértil para bactérias como a listéria, que pode causar infecções graves em adultos mais velhos com sistema imunológico mais fraco. Você pode não sentir o cheiro ou ver a contaminação, mas mesmo uma pequena quantidade de bactéria pode prejudicar o corpo ao longo do tempo. Os tomates prosperam em temperaturas amenas. Armazene-os em temperatura ambiente, com o cabo para cima, em uma bancada ou em um saco de papel, longe da luz direta do sol. Se começarem a amadurecer muito rápido, mantenha-os em um local fresco, não frio. Isso permite que eles se mantenham saborosos enquanto retêm seus nutrientes. Uma vez cortado, você pode armazená-lo brevemente em um recipiente de vidro vedado por um dia, mas deve consumi-lo quanto antes. Os tomates são um dos maiores presentes da natureza para a saúde do coração e do cérebro. No entanto, a refrigeração destrói seu poder curativo natural. O sabor que desaparece não é só o gosto, é a perda dos compostos naturais que protegem sua memória, pele e sistema imunológico. Cada vez que você deixa um tomate amadurecer naturalmente na sua bancada, você está dando ao seu corpo o benefício total de suas vitaminas, minerais e antioxidantes, exatamente como a natureza pretendia. Número 4. Alho. O alho é frequentemente elogiado por sua capacidade de fortalecer o sistema imunológico, reduzir a pressão arterial e proteger o coração. Mas o que muitas pessoas não percebem é que refrigerar o alho muda completamente sua composição química, transformando um dos remédios mais poderosos da natureza em uma possível fonte de toxinas. Quando o alho é exposto ao ar frio e úmido por longos períodos, ele começa a brotar e a desenvolver um núcleo verde. Esse processo de brotação desencadeia a formação de compostos de enxofre que podem irritar o sistema digestivo e, quando cozidos, podem gerar subprodutos prejudiciais associados ao estresse oxidativo no corpo.
As baixas temperaturas também interferem na capacidade do alho de produzir alicina, o composto natural responsável por suas propriedades antibacterianas, antivirais e anticâncer. Uma vez refrigerado, as enzimas do alho se tornam inativas, o que significa que, mesmo que pareça fresco, ele está nutricionalmente mais fraco. Você pode perceber que o alho refrigerado tem um sabor mais forte ou amargo. Esse amargor é um sinal de degradação química. Com o tempo, consumir alho nessas condições pode contribuir para a inflamação crônica, um dos principais caminhos para o câncer e a demência. Outra preocupação é o mofo. Os dentes de alho armazenados na geladeira têm maior propensão a absorver umidade em excesso. Esse ambiente úmido favorece o crescimento da Clostridium botulinum, a mesma bactéria responsável pelo botulismo, uma doença potencialmente fatal. Mesmo que o alho pareça estar bom, esporos invisíveis podem se formar e, uma vez consumidos, liberam toxinas que afetam o sistema nervoso. O poder do alho está em sua pureza, nos óleos naturais, enzimas e antioxidantes que trabalham juntos. A refrigeração interrompe essa harmonia, retirando o que o torna curativo em primeiro lugar. Pense no alho como um remédio vivo. Ele prospera em temperatura ambiente, não em armazenamento frio. Quando armazenado corretamente, você preserva sua capacidade de combater inflamações, melhorar a saúde do cérebro e proteger o coração. Algo tão simples quanto uma tigela de alho seco na sua bancada pode ser uma das suas defesas mais fortes contra doenças. Número 5. Pão. O pão é um alimento básico na maioria das casas. No entanto, é um dos alimentos mais mal armazenados quando se trata de conservação. Muitas pessoas refrigeram o pão achando que ele vai ficar mais fresco por mais tempo, mas esse hábito destrói silenciosamente tanto a qualidade quanto a segurança do alimento. Cientistas da alimentação descobriram que refrigerar o pão acelera um processo chamado retrogradação do amido, onde as moléculas de amido recristalizam, tornando o pão seco, duro e sem nutrientes. Mas a maior preocupação é que esse processo pode criar o ambiente perfeito para o crescimento de mofo e micotoxinas, substâncias associadas ao câncer, danos ao fígado e declínio neurológico. Quando o pão absorve umidade em um ambiente frio, ele começa a suar dentro da embalagem. Essa umidade alimenta fungos microscópicos, especialmente as espécies de Aspergillus e Penicillium. Esses mofos produzem micotoxinas invisíveis ao olho nu, que estão diretamente conectadas à inflamação cerebral e perda de memória em adultos mais velhos. Você pode achar que, ao remover a parte mofada de um pão, ele se torna seguro novamente, mas as toxinas podem se espalhar muito além do que você consegue ver. Cada fatia pode carregar quantidades pequenas, mas prejudiciais, de compostos que se acumulam no corpo ao longo do tempo. Refrigerar o pão também altera sua composição química, enfraquecendo a fibra natural que ajuda na digestão e no controle do açúcar no sangue. As moléculas de amido endurecem, forçando o seu sistema digestivo a trabalhar mais para quebrá-las, o que pode levar a inchaço, fadiga e níveis de glicose instáveis. Para adultos mais velhos que controlam diabetes ou doenças cardíacas, isso pode agravar silenciosamente a inflamação e o estresse oxidativo, fatores-chave tanto para o câncer quanto para a demência. Em vez de refrigerar, o pão deve ser armazenado em um local fresco e seco, em temperatura ambiente. Guarde-o em um saco respirável, como papel ou linho, em vez de plástico, que retém a umidade. Se você comprar mais pão do que pode consumir em alguns dias, congele-o em porções herméticas. Congelar preserva a frescura e impede o crescimento de mofo sem alterar a estrutura do pão. Quando for comer, toste ou aqueça as fatias suavemente para trazer de volta a textura e o sabor. Além disso, preste atenção ao tipo de pão que compra. O pão branco altamente processado costuma conter conservantes que podem prolongar a vida útil, mas também podem irritar o intestino e elevar rapidamente o açúcar no sangue. Prefira variedades de grãos inteiros ou de fermentação natural. Elas são mais ricas em fibras naturais, probióticos e nutrientes que ajudam na saúde do coração e do cérebro. O pão faz parte da história da humanidade há milhares de anos, muito antes dos refrigeradores existirem. Armazená-lo naturalmente não só o mantém mais seguro, mas também honra a forma como ele foi feito para ser aproveitado, fresco, nutritivo e vitalizante. Pequenos hábitos como esse fazem uma grande diferença ao longo do tempo. Os alimentos que comemos diariamente podem nos curar ou nos prejudicar. E algo tão simples quanto a maneira como você armazena seu pão pode inclinar esse equilíbrio para a saúde ou para a doença. Ao encerrarmos este vídeo, tire um momento para pensar sobre quantos desses 5 alimentos, batatas, cebolas, tomates, alho e pão, estão na sua geladeira agora.
A maioria de nós os coloca na geladeira por hábito, acreditando que estamos protegendo nossa saúde, quando, na verdade, estamos fazendo o oposto. A maneira como você armazena seus alimentos afeta muito mais do que a frescura. Afeta seu corpo, seu cérebro e seu bem-estar a longo prazo. Câncer, demência e outras doenças crônicas não acontecem da noite para o dia. São o resultado de anos de pequenas escolhas repetidas, como a forma como cozinhamos, comemos e armazenamos nossos alimentos. Cada decisão fortalece ou enfraquece o seu corpo. E a beleza dessa verdade é que significa que você ainda tem controle. Nunca tarde para mudar seus hábitos e se proteger. Ao manter esses alimentos em temperatura ambiente, você preserva seus nutrientes, suas defesas naturais e o equilíbrio que a natureza planejou. Você vai perceber que suas refeições ficam mais gostosas, sua digestão melhora e sua energia fica mais estável. Mais importante ainda, você estará protegendo seu cérebro e suas células do estresse químico causado pelo armazenamento inadequado. Esses não são procedimentos médicos complicados, são passos simples e práticos que qualquer pessoa pode seguir. E para os mais velhos, esses pequenos ajustes podem fazer uma diferença notável na saúde geral. Você passou a vida cuidando dos outros. Agora, é hora de cuidar de si mesmo da maneira mais simples e inteligente possível. Obrigado por estar conosco hoje. Adoraríamos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como pretende usá-la em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e achou útil, curta, se inscreva e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.